Olá, meus amados irmãos, é uma honra mais uma vez estar conectado com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa humilde e pequena palestra que temos aqui no canal. E você que é inscrito no canal Jailson HMTV, mas não recebe os nossos vídeos que nós colocamos nas quartas, no domingo, é porque você esqueceu de apertar no sininho. Aperte no sininho, porque toda quarta e todo domingo, quando a gente coloca a vídeo aqui, você recebe o aviso. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva no canal Jailson HMTV e não se esqueça de dar o like, que é muito importante, tá bom, meus irmãos? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos vossos corações nesse momento. Muito bem. Vamos tomar uma escritura que hoje temos mais uma vez um assunto muito importante para tratar com todos vocês. Livro de Salmos, capítulo 90, versos 14. Livro de Salmos, capítulo 90, versos 14. E diz assim as escrituras: saciai-nos de madrugada. Saciai-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijamos e nos alegramos todos os nossos dias. Saciai-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijamos e nos alegramos todos os nossos dias. Salmo, capítulo 90, verso 14. Agora eu quero repetir essa escritura em outra tradução da Bíblia. Eu vou usar aqui a Bíblia agora, Nova Almeida Autorizada. Eu quero ler aqui no capítulo 90, verso 14 de Salmo. Muito bem. Vamos ver como é que está aqui, de uma forma mais autorizada. 90, versos 14 de Salmo. Muito bem aqui. 90, versos 14. E diz assim as escrituras: saciarmos de manhã. Aqui que a gente leu é de madrugada. Olha o que é que diz aqui, ó. Saciar-nos de manhã com a tua bondade, para que cantamos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Deixa eu repetir mais uma vez aqui nessa tradução de Almeida, a Nova Almeida Autorizada. Saciarmos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Então, irmão, baseado no Salmo 90, versos 14, o nosso tema de hoje é antes do amanhecer. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Antes do amanhecer. Agora, o que devemos fazer antes do amanhecer? Hein, irmão? O que é que devemos fazer antes do amanhecer? Vamos tomar a Bíblia, irmão, e a mensagem profética para entender o nosso posicionamento. Irmão, quando você se posiciona de forma correta, e o profeta disse que a noiva, quando ela se posicionar, quando ela conhecer a sua posição, se dará o rapto. Então, quando você chegar na sua posição, interessante, irmão, eu queria ler aqui um parágrafo bem interessante, porque na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 240, que eu não tiver equivocado. Essa mensagem o profeta pregou no ano de 1963. Ele diz assim: quando a noiva souber qual é a sua posição, se dará o rapto. Ele diz assim, e um dia ela saberá um dia. Mas aqui na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, essa mensagem é de 1965. Veja o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 111. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, para 240 de 1963, ele disse: a noiva, quando souber qual é a sua posição, e ela saberá um dia, dará o rapto.
Aí muitos pastores dessa mensagem pegam esse parágrafo, tá vendo aí, irmão? Um dia, esse dia não chegou, mas quando ele prega a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, do dia 25 de novembro de 1963, de 1965, quer dizer, 2 anos depois que ele falou aquilo, ele diz aqui, ó, a noiva, 111, a noiva conhece sua posição. Você veja que em 1963 ele disse que ela, quando ela conhecer a sua posição, e ela um dia saberá dar ao rapto. Mas, 2 anos depois, ele vem e prega a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, e ele diz, a noiva conhece sua posição. Por quê, irmão? Por quê? Porque isso aqui, irmão, Deus trata com o indivíduo. É Deus tratando com o indivíduo, irmão. Tem indivíduos que ainda vai chegar no seu posicionamento. Mas já tem uns que já chegaram no seu posicionamento. Então, para aqueles que conhecem o seu posicionamento, irmão, ele sabe o que vai fazer antes do amanhecer. E o que é que esse amanhecer significa? O que é que esse amanhecer representa para nós, irmão? Para nós entender, para nós ter esse entendimento, para nós ter essa revelação, irmão, precisamos correr para a Bíblia e para a mensagem do 7º anjo. A luz da palavra, a luz da Bíblia. A mensagem do 7º anjo vai clarear para nós, e através da luz da mensagem do 7º anjo, nós podemos reconhecer o nosso posicionamento, e aí a gente vai saber o que vai fazer antes do amanhecer. E esse amanhecer aqui, irmão, não tá para o futuro. E outra coisa, esse amanhecer aqui, ele não se cumpre literalmente. Não. Quem estiver esperando esse amanhecer se cumprir de uma forma natural, de uma forma literal, pode esquecer, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque esse amanhecer se cumpre de uma forma espiritual, se cumpre numa atmosfera espiritual. E o que é que esse amanhecer representa? O que é que esse amanhecer significa? Irmão, quando você entende o seu posicionamento e sabe aonde se posicionar, você começa a entender isso aí. Mas vamos tomar a escritura. Vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versos 4. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 4 de Deuteronômio. Vamos tomar a escritura para a gente conhecer o que devemos fazer antes do amanhecer. O que devemos fazer antes dessa dispensação. Mas você diz, irmão Jailson, só tem 7 dispensação. Corretíssimo. Só tem 7 eras. Mas depois que essa 7ª era terminasse, entraria uma dispensação que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. E é nessa dispensação que a esposa de Cristo está posicionada. Efésios capítulo 1, versículo 10. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter esse entendimento. Por que você não tem? Porque a maioria do povo hoje, especialmente o povo da mensagem, eu estou falando do povo da mensagem, eles estão se agarrando aí com esse negócio de comperismo. E esquece a palavra. Esquece a revelação da hora. Vamos para Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 4. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. O que é que devemos fazer antes do amanhecer. Antes dessa dispensação. E essa dispensação, esse período, não é futuro, está agora. Esse amanhecer que muitas pessoas falam que vai no amanhecer, isso já está acontecendo, porque isso se cumpre de forma espiritual, irmão. Deuteronômio capítulo 16, verso 4. Fermento não
aparecerá contigo por 7 dias. Esses 7 dias se refere às 7 eras da igreja. Não podia ter nada de fermento. Em todos os teus termos, também da carne que matareis à tarde, no primeiro dia, não ficará até amanhã. Até o amanhecer. Tá vendo? Fermento não aparecerá contigo por 7 dias. E em todos os teus termos, também da carne que matareis à tarde, no primeiro dia, nada ficará até o amanhã. Então, até o outro dia não podia ficar nada, tinha de ser acabado. Tinha de ser queimado. Para que o amanhecer, quando viesse, nada daquilo do outro dia era para estar ali, naquele novo dia, naquela nova era, naquela nova dispensação, naquele tempo que João no capítulo 1 do Apocalipse, a gente pregou isso já, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Olha o que é que João diz. Bem-aventurado, bem felizes aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, a gente não podia ter tudo antes desse tempo estar próximo chegar. Tinha de acabar com tudo, queimar tudo. Não, tudo da outra era, tudo de outra dispensação tinha de queimar. Para quando esse tempo que João disse que está próximo chegasse, você não tinha nada da outra era. E esse tempo que João disse que porque o tempo está próximo, já se cumpriu. Não vai se cumprir, já se cumpriu. Hoje estamos sendo beneficiados por esses acontecimentos, por esses cumprimentos. Então, irmão Jailson, agora a gente leu o Deuteronômio, capítulo 16, verso 4, que fala que o fermento, a carne, tudo tinha de tirar até o outro dia, até o amanhecer. No outro dia, no novo dia, quando chegasse, não podia ter nada de outra era. Vamos tomar agora, irmão, a mensagem do 7º anjo. Vamos ver o que é que o nosso profeta traz à luz sobre isso. Aqui na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, do dia 28 de novembro de 1965 para 175 ou 176, veja o que é que o 7º anjo fala sobre essa escritura de Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 4. Veja o que é que ele diz. Aí você vai entender que não pode deixar nada para outra dispensação, nada para outra era. Antes do amanhecer, antes de outra era, antes de outra dispensação, você tem de deixar tudo, tem de queimar tudo. Olha aqui. 175 da mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. Agora, o versículo 4 foi o que a gente leu em Deuteronômio 16. Note, não deixe nenhum pão, não deixe nada do sacrifício. Não deixe. Queime tudo. Destrua tudo. Para que você entre em outra era, em outra dispensação, sem essas coisas. Ou leve de uma era para outra. Tá vendo aí? Tá vendo aí? 176. Tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos. Queremos vir até aqui. Você tem que morrer para a era luterana. Tá vendo aí, irmão? O que é deixar? Para que quando a outra dispensação chegar, para que quando o tempo da plenitude chegar, irmão, deixa eu ler essa escritura. Essa escritura é a escritura vigente agora. Efésios, capítulo 1,
Efésios capítulo 1, versos 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então isso aqui, irmão, é a dispensação que nós estamos vivendo. Qualquer dia desse eu vou trazer um vídeo falando sobre essa escritura e vamos mostrar o que é que o profeta de Deus fala sobre essa escritura. Mas enquanto vamos ficar aqui, ó, antes do amanhecer. Olha o que aqui o profeta diz. No parágrafo 176 da mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, ele está explicando Deuteronômio 16:4. Tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem que morrer para a era luterana, para nascer na era de Wesley. Você tem de morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. Você tem de morrer na era pentecostal, e a era pentecostal é Laodiceia, irmão. Você tem de morrer na era pentecostal e não deixar nada dela de resto. Queima com fogo, porque será queimada como o talo de qual o trigo sai. Olha isso aqui que o profeta fala, irmão. Você tem de morrer na era pentecostal. Mas muitos não querem aceitar, irmão. Muitos querem continuar na era pentecostal, e a era pentecostal é Laodiceia. Você tem de morrer na era pentecostal, não deixar nada dela de resto. Quer dizer, tem uns que diz que a era terminou, irmão. Mas ele ainda traz algumas coisas de dentro da era, quer trazer para essa outra era, essa outra dispensação. Quer trazer para a plenitude dos tempos. Para a era da plenitude dos tempos. Não pode, irmão. Você tem de morrer na era pentecostal. Não deixe nada dela de resto. Queima-la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação, tem de ser queimada. Irmão, e denominação é um espírito, diz o profeta. É um espírito. E muitos pastores dessa mensagem, muitos irmãos dessa mensagem, têm esse espírito denominacional. Mas você tem de queimar isso. O talo, a denominação, tem de ser queimada. Deste modo, não traga sua denominação para a nova mensagem. Como é que você diz que crê que os seres foram revelados? Como é que você diz que o Cordeiro saiu do trono? Como é que você diz que houve a manifestação do Filho do Homem, ainda quer trazer a sua denominação para dentro da nova mensagem? Ainda quer trazer coisas da era para dentro da mensagem, que muitos estão fazendo isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, irmão, parece que é o verso 23, que eu não estiver equivocado. Deixa eu tomar essa escritura. 1 Coríntios capítulo 11. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Olha que escritura tremenda. 11. Versículo 26. Olha o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, diz. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Então Paulo está dizendo que a ceia, ela durará até a vinda do Senhor. Mas daí, irmão, tem muitos pastores da mensagem que falam que o sétimo selo foi aberto, que o sétimo selo foi revelado, que a vinda continuou, que a vinda aconteceu, mas ele continua dando a ceia ao povo. Quer dizer, eles estão trazendo o resto da era pentecostal. Quer dizer, eles estão trazendo algumas coisas lá de Laodiceia, que eles dizem que saiu e que acabou, mas estão trazendo para a nova mensagem. E o profeta diz: desse modo, não traga a sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Quer dizer, essa é a palavra do dia, a nova mensagem, irmão. Mas muitos pastores da mensagem estão trazendo as bagagens do passado para dentro da mensagem da hora. Meu Jesus. Agora, aquilo é o que se denominou o talo. Então o talo morreu. Ele foi um portador
a denominação, mas a palavra segue adiante. Sim, a palavra segue adiante. Então, irmão, esse espírito denominacional tem de morrer. Você tem de morrer para essas coisas. Você não pode trazer nada da outra dispensação, que você crê que a hora de Laodicea acabou. E por que você está trazendo ainda coisa de Laodicea para essa nova hora, essa nova mensagem, essa nova dispensação? Por quê, irmão? Isso prova que você não recebeu o novo nascimento. Não adianta, irmão, você falar que o Cordeiro saiu do trono. Não adianta você falar que o último ele entrou, que você já está trazendo bagagem da era pentecostal e botando aqui nessa nova mensagem, nessa nova aliança, nesse novo pacto. Irmão, você precisa, vocês que fazem isso, precisa nascer novamente, precisa receber um novo nascimento e precisa morrer primeiro, apodrecer e depois nascer, como disse o profeta na mensagem, dor de parto. Para você entrar nessa nova dispensação, para você entrar nessa nova mensagem, nessa nova aliança. Nós lemos a mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, do ano de 28 de novembro de 1965. Agora, eu quero ler uma escritura, mais uma escritura aqui, irmão, muito importante. Muito importante. Marcos, capítulo 13, verso 35. Marcos, capítulo 13, verso 35 de Marcos. Marcos, capítulo 13. Muito bem. Mas antes de eu ler essa escritura, de Marcos capítulo 13, verso 35, deixa eu ler outra mensagem onde eu me baseei o meu tema, antes do amanhecer. Mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, do dia 6/12 de 1965. Eu vou usar aqui a tradução dos crentes da Bíblia. Antes de eu ler a escritura. Parágrafo 105. Olha o que é que o profeta diz. Preste atenção. São palavras do profeta. Mas o verdadeiro ordenado de Deus, olha aí, preste atenção, irmão. Mas os verdadeiros ordenados de Deus, aquele germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembre-se, vocês aqui no plural, vocês que realmente têm o Espírito de Deus em vocês, nesta noite, de que você estiver em Cristo, porque Ele foi a plenitude da palavra, Ele foi a plenitude da divindade corporal. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você crê nisso? Amém. Todo mundo crê. Olhe, Ele, Deus, estava em Cristo. Então, se você estiver em Deus, um germe, uma palavra, um atributo do princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra. Você falou com Ele na terra, você sofreu com Ele na terra, você morreu com Ele no Calvário. Isso aqui é lindo demais, irmão. E você ressuscitou com Ele novamente. E agora, você está sentado em lugares celestiais em Cristo, tendo comunhão com Ele, a palavra. Olha o tipo de comunhão que a gente deve ter com Ele, irmão. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, ao que vencer, sentará comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. E diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e ele entrará comigo, e eu cearei com ele. E a ceia que Cristo quer dar hoje é essa aqui, irmão. Deixa eu ler isso aqui novamente. Uma palavra, um atributo do princípio. Então você caminha com Ele aqui na terra. Você falou com Ele na terra. Você sofreu com Ele na terra. Você morreu com Ele no Calvário. Você ressuscitou com Ele novamente. E agora você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora? Não é amanhã.
É agora. Tendo o quê? Tendo comunhão com ele. Que tipo de comunhão? Que tipo de ceia? Na mensagem, a palha, a semente não arderá com a palha, o profeta disse que Deus nos deu um menu de 7 pratos. Olha esse menu aqui, ó. E tendo comunhão com ele. Que tipo de comunhão nós temos com ele? A palavra. E aqui, irmão, tá no singular. Porque é a palavra da hora. Essa é a nossa ceia. O profeta diz na mensagem de comunhão de 1957 que quando ele volta e traz uma comunhão. É essa que é a palavra. Aí fica alguns pastores dizendo assim, a vinda aconteceu, o 7º selo foi aberto, mas ainda fica realizando coisas da era de Laodiceia. Isso prova que você não entendeu a mensagem da hora, irmão. Aqui. Tendo comunhão com ele, a palavra, enquanto isso alimenta a sua alma. Aqui o negócio aqui agora é a alma, irmão. Enquanto isso alimenta a sua alma, o homem viverá por toda a palavra. Não a palavra metodista, a palavra batista. Lembre-se de que se houve algo que sobrou no sacrifício, deve ser queimado antes do amanhecer. Porque amanhã é outra era da igreja. E qual é a era que nós estamos vivendo hoje, irmão? Efésios, capítulo 1, verso 10. Uma era específica, que fala da plenitude dos tempos, onde Cristo e a terra se unem. Mas isso é... Aí você diz, mas cadê? Isso é na nossa alma, irmão. Isso se cumpre numa esfera espiritual e a nossa alma está ligada com isso. É por isso que o profeta diz, tendo comunhão com ele, a palavra, enquanto isso alimenta a sua alma. O homem viverá por toda a palavra. Não a palavra metodista, irmão, mas a maioria. A maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores, eles não vivem pela palavra da hora. Eles vivem pela palavra dos companheirismos. Quando eles estão lendo a Bíblia e a mensagem, eles estão com a mente cheia de tradição. Mas o que é que o pastor fulano de tal pensa sobre essa escritura, esse parágrafo? O que é que o pastor de Santa Catarina pensa sobre isso? É isso, irmão. É por isso que o irmão Branham diz, não palavra metodista, a palavra batista. Lembre-se de que se houver algo que sobrou no sacrifício, deve ser queimada antes do amanhecer. Porque amanhã é outra era da igreja. Então, para você vir, por isso que muitos pastores essa mensagem, irmão. Aí o profeta diz, isso é correto? Êxodo. Isso é a verdade. Um símbolo, um tipo de sacrifício. Irmão, que coisa tremenda. É por isso que a maioria do povo, quando lê as escrituras, lê a mensagem, mas como eles não têm, irmão, eles não deixou, eles querem entrar numa nova era com bagagem, com palavras de pastores, com palavras de companheirismo. Então eles não conseguem ver o cumprimento cabal das escrituras, irmão. E eles levam tudo pro natural. Tudo pro natural. Eles são os naturalistas da mensagem e são futuristas. Além de levar tudo pro natural, joga tudo pro futuro. Ainda vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque eles não queimaram o seu sacrifício. Não. Antes do amanhecer, você tem de queimar o sacrifício. Tem de deixar a bagagem pentecostal, a bagagem da Laodiceia para trás, para entrar numa nova era, diz o profeta de Deus. Mas é o que o povo está fazendo? Irmão, vamos continuar aqui. Vamos ler Marcos capítulo 13, verso 15. Veja que escritura. Preste atenção a essa escritura.
Marcos capítulo 13, versos 35. Olha o que aqui Marcos fala. Vigiai, pois, porque não saberás quando virá o Senhor da casa. O artigo definido, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, e se pela manhã. Veja que escritura. O que é que você acha, irmão? O que é que essa escritura está falando? Agora eu vou falar aqui, irmão, e vou dar as datas aonde se cumpriu isso. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, essa tarde é o entardecer. E isso começou de 1933 até 1962. Isso aqui. E se a meia-noite, essa meia-noite, irmão, começou em 1963, para cumprir Mateus 25, versículo 6. E à meia-noite, eis aí vem o esposo. Sai ao encontro. E se o cantar do galo, esse cantar do galo, irmão, essa tradução cantar do galo, que nós fomos para o original, não está cantar do galo. Isso é uma tradução, eles traduziram de forma errada. Isso aqui tem a ver a última trombeta. A trombeta. Porque quando as horas iam se passando, né? As vigílias, um soldado tocava a trombeta e ali as pessoas sabiam que, qual é a hora da vigília que estava começando. Mas eles traduziram aqui como cantar do galo. E se pela manhã? E agora? Esse se pela manhã, irmão, não vai acontecer ainda. Como os muitos pastores da mensagem estão achando que ainda vai acontecer. Você precisa ter discernimento espiritual. Paulo disse que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso aqui, irmão, não vai acontecer. Isso aconteceu, nós estamos sendo beneficiados pela manhã. Esse pela manhã é uma era, uma dispensação. E a esposa de Cristo está vivendo essa dispensação agora. Meu Jesus. Meu Deus. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo e se pela manhã. À tarde, isso já aconteceu. Isso se cumpriu de 1933 até 1962. À meia-noite, isso aconteceu quando o selo foi revelado no dia 28 de fevereiro, que foi à meia-noite. Foi a hora que o esposo veio buscar a esposa. Ao cantar, quer dizer, no toque da última trombeta, porque houve um trombeteiro que dizia, e aí veio o esposo. Deixa eu tomar essa escritura, irmão. Mateus 25. Mateus capítulo 25. Isso aqui, irmão, se cumpriu à meia-noite. Olha aqui. Verso 6. Mas à meia-noite houve-se um clamor, houve um toque, houve um grito, houve uma trombeta. Aí veio o esposo, saiam ao encontro. E quando foi que se cumpriu? Exatamente aqui, irmão, à meia-noite, em 1963. Ao toque da última trombeta. Aí o profeta diz na mensagem a brecha entre a zero e o selo, que aconteceu ao mesmo tempo o último selo, o último mensageiro e a última trombeta. Aconteceu ao mesmo tempo. Exatamente aqui, irmão. Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite houve-se um clamor, houve um grito, houve um toque de trombeta, a sétima trombeta, o último mensageiro. Aí vem o esposo, sai ao encontro. E aí? E pela manhã, tá vendo aí? E esse pela manhã, irmão, é uma dispensação.
E nós já somos beneficiados por esses acontecimentos, irmão. Isso não vai acontecer, irmão. Isso aconteceu atrás, quando o sétimo anjo estava na terra, cumprindo aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Deixa eu ler essa escritura. Isso é muito importante. Apocalipse 10, 7. Veja o que é que... Irmão, isso aqui todo o povo da mensagem sabe disso. Lê isso, mas não tem a revelação cabal disso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá. Muitos quando vão ler isso aqui, lê errado, irmão. Tem pastor da mensagem que lê isso aqui errado. Muitos dizem assim, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, todos os mistérios são revelados. Tá errado. Primeiro não diz todos os mistérios. De o mistério. Agora, depois quando esse mistério se cumprir, aí os outros mistérios que estão dentro desse mistério seria revelado e cumprido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Veja que Paulo, irmão, falou muito desse mistério, mas Paulo apenas profetizou. Mas o cumprimento cabal seria quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta. E isso é o cumprimento de Marcos, capítulo 13, versos 35. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmão. Antes do amanhecer, antes de você entrar na era, nessa dispensação, porque o problema, irmão, é que o povo da mensagem, a maioria dos pregadores da mensagem, quando fala de dispensação, eles só, não, a gente está em Laodiceia. Só isso que eles sabem. Eles não avançaram, eles estão parados. Eles estão como aquela meia tribo. Tem uns que ficou no deserto e outros que ficou na fronteira. Entre o deserto e a terra prometida. Não, aqui tá bom. Aqui tá bom. Os que ficou no deserto são a igreja galinha. Os que ficou no entre-meio entre o deserto e a terra prometida é os falcão. Agora os que entrou na terra prometida são a igreja águia. Oh, glória! Vamos tomar o profeta agora, irmão. Lemos Marcos, capítulo 13, verso 35. Agora vamos tomar a mensagem, o arrebatamento. Vamos lá. Vamos lá. O arrebatamento do dia 4/12 de 1965, parágrafo 127. O arrebatamento. Vamos lá. Cento e 127. Olha o profeta aqui, ó. Preste atenção. A noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Olha o que o profeta diz. A noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigília. Aí isso aqui, irmão, ele está explicando exatamente Marcos 13:35. É só você captar. A noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigília. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começou das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. E a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora, nós temos aí 3 vezes 3, o que é um 9, número imperfeito. Então, nós voltaremos ao 7 para o arrebatamento. Meu Deus, ao 7 selo, ao 7 o mensageiro, a última trombeta que é a 7ª. Nós voltaremos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, e eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Aí,
os pastores futuristas da mensagem e os pastores materialistas, que vê tudo, eles vê tudo, sabe, se cumpre no literal, literalista. Não, isso aqui, eles acham que esse amanhã é literal. Algo que eles fazem, joga para o futuro. Tá vendo? Então nós voltaremos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, e eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã, porque a trombeta do Senhor soará. Ah, aí, tá vendo, irmão Jailson? Isso aqui, irmão, será que isso aqui é literal? Olha o que aqui o profeta diz. 6 e 9 horas. E o arrebatamento está em 3 etapas. Revelação, dispensação e a ida. E isso, o que está faltando acontecer para a noiva de Cristo é apenas a ida, irmão. E esse amanhã aqui representa uma dispensação. Porque o profeta está dizendo, nós voltaremos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, e eu creio, entre 6 ou 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Então o profeta está dizendo que o arrebatamento acontecerá numa manhã. Aí muitos esperam isso acontecer literalmente. Além de acontecer literalmente, ele joga lá para o futuro. Mas isso, irmão, já aconteceu. Porque isso se cumpre de forma espiritual. Eu vou ler aqui o último para a gente encerrar nossa palestra. A união invisível da noiva de Cristo, do dia 25 de novembro de 1965, parágrafo 201. Eu vou ler a tradução dos crentes da Bíblia. Veja que esse amanhã, esse amanhecer, que antes de nós entrar nele, devemos queimar tudo, deixar tudo para trás. É uma era. Esse amanhecer é uma era, irmão. E nós já estamos sendo beneficiados com isso, porque isso se cumpriu. Não vai se cumprir, já se cumpriu. E hoje eu estou recebendo o benefício disso. Eu sou bem-aventurado. Oh, glória. 201. Da união invisível da noiva de Cristo. Para a gente encerrar a nossa palestra. Algum de vocês que realmente crê que isso é a verdade. O problema é que a maioria que crê no profeta não crê que isso é verdade. Que estamos entrando em outra era. Estamos entrando na era do rapto. Aí, a era do amanhecer. Vocês sabem que a igreja não pode ir na condição em que está. E essa igreja aqui, irmão, é a igreja virginésia. Ela não pode ir na condição que está. E não pode melhorar. Ela tem que piorar. Quando sabe disso, digam amém. A congregação diz amém. Tem que piorar. E ela não pode ir assim. Vê? Tem que haver algo. Isso está se movendo agora mesmo, amigos. Está. O movimento está acontecendo, está correndo pela noiva, pela esposa de Cristo. Essa é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Antes do amanhecer. Então esse amanhecer aqui, irmão, é a era do rapto. E isso não está para frente. Já se cumpriu lá atrás e nós estamos sendo beneficiados por esses acontecimentos. Irmão, que Deus nos ajude. Eu sempre digo, eu estou aqui não para criticar ninguém. Eu estou aqui para te ajudar, abrir tua mente, certo? Eu não estou aqui para tirar você da sua igreja, eu estou aqui para te ajudar, para você caminhar, para você se posicionar na palavra da hora, tá bom, meu irmão? Certo? Esse é meu propósito, certo? E eu digo sempre, não fique só no que eu falo, vá nas mensagens. Será que o irmão Jesus está falando está na mensagem? Vá na Bíblia, vá na mensagem, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e, se Deus permitir, vamos estar de volta aqui na quarta-feira com mais um assunto da palavra de Deus aqui para nós, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja derramado em nossos corações
no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.